da etiqueta de controle. Só que a maior parte é de duvidosa qualidade técnica. Como este filme aqui, ó. Já essa aqui é uma fita considerada pirata, porque não tem etiqueta. E o que vocês fazem com as chamadas fitas piratas sem etiquetas? Bem, para nós elas não são piratas, elas estão sendo locadas e trocadas entre os sócios normalmente. Apenas as fitas piratas proibidas pela relação que nós recebemos da UBV, nós retiramos ela de qualquer comercialização. As demais nós fizemos normais, apenas não tem o selo o controle da Embrafilme, só isso. Quer dizer, essas não tem problema nenhum? Não, acreditamos que não. Enquanto o protocolo estiver prevalecendo, tiver um novo acordo, se nós formos indicados a retirar essas fitas, elas serão imediatamente retiradas. E o público consumidor, como já disse, será o grande prejudicado. Você, como consumidor, o que você acha dessa retirada de títulos do mercado? Eu acho um absurdo, pois afinal nós estamos na época do vídeo da TV, né? Então nós, consumidores, compramos o vídeo nacional, incentivados pela Sharp, porque nós saberíamos que nós teríamos fitas à disposição. E agora, com essas novas leis, nós não temos mais fitas disponíveis, nós não podemos mais ter fitas disponíveis, um absurdo, né? Retirada de 30% de títulos do mercado. Bom, eu assisti algumas das fitas que foram introduzidas agora com o selo do Consine e realmente a qualidade dessas fitas deixam a desejar. Eu acho que as fitas que existiam no mercado eram muito melhores. Além disso, os títulos também. Os títulos, não tem dúvida, nós temos muito mais disponibilidade de fitas no sistema anterior, o sistema chamado pirata. De forma, o consumidor está sendo enganado, porque oferece, ele compra um vídeo e daí não tem fita. Realmente, aí vamos encostar os aparelhos e esperar alguma outra oportunidade para poder usá-los, né? Compramos. Seria isso também que estaria levando muitos vídeos clubes fecharem aqui em Curitiba? Bem, evidentemente que todo esse processo, que nós chamamos de intimidativo, humilhativo, que é constrangedor, está inviabilizando os pequenos videoclubes que deixam de investir porque acham que de uma hora para outra podem perder todas essas fitas. E um videoclube com poucas fitas, com menos de 1.800 fitas, ele já está inviável por si próprio. Porque o consumidor, ele não interessa onde esteja a fita, ele quer ver aquele filme, então ele vai buscar. E se as opções forem muito poucas, é um problema de causa e efeito, ele acaba fechando por ter menos a oferecer ao público. A pauta é uma só, basicamente. A pauta é uma avaliação fria, objetiva, decorridos 3 meses e meio do protocolo de intenções. Quais os efeitos negativos, positivos, quais as repercussões no mercado, quais as repercussões a nível de público, se houve perda, se não houve perda de clientela. Enfim, para que a gente no final da reunião possa tirar uma posição em relação à permanência ou não no acordo. Queria convidar também para a mesa o Luiz Renato Ribas, representando a Prevídeo, que é, nesse momento, também a nossa seccional no estado do Paraná. O Henrique Pinheiro, que está representando o Davi, que é o presidente da seccional. Vem para a mesa, por favor. Da seccional de Minas Gerais. E o Cláudio não está aí, né? Cláudio do Nordeste. Bom, ele deve estar chegando. E o Jorge Langer, também representando o resto da diretoria para compor a mesa. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Cláudio, pela... Brasil em Belo Horizonte, que é signatário do acordo. Espera aí, Henrique. Não está. Cláudio... O Henrique e o Cláudio deram o panorama, tá, de Minas, do Nordeste. Só para terminar essa parte, quero que o Luiz Renato fale um pouco dos efeitos no Paraná. Bem, eu represento a Prevídeo, Associação Paranaense de Cidades e Empresas de Videocomunicação do Paraná, uma entidade que foi criada por iniciativa pessoal minha, mas me omiti da presidência para poder viabilizar essa associação. Porque toda a tendência é de que o maior quer ser o dono de tudo e puxar o tapete depois dos pequenos. Mas eu acredito que na somatória, nessa união, possa conseguir alguma coisa. O Paraná na minha opinião, e é pena que eu não tenha uma procuração, evidentemente, de todos os meus pares, é um caso bem diferente de todos vocês. Nós nos unimos antes das resoluções e após as resoluções do Consine e também da expectativa de uma associação nacional
e ficamos afiliados aqui ao Cândido, a associação dele. E encontramos que cada setor deve encontrar suas próprias soluções. Se a solução para nós foi ditada por esse acordo de intenções, esse protocolo de intenções, nós a aceitamos plenamente. E, realmente, há um prejuízo com a retirada dos filmes, mas todos nós retiramos os filmes, tanto os grandes como os pequenos. Uns levaram para casa, outros levaram para outros locais. Eu, particularmente, deixei eles arquivados no, como se diz, no arquivo normal. Dificilmente se consegue deixar de fazer uma alocação, mas em termos estatísticos, praticamente essa alocação não está sendo feita. Mas a Prevídeo, sem poder determinar preços, que cada um faz o preço que bem entende, é uma questão de disputa de mercado, nós, na maioria, temos preços altos. E em questão de faturamento, de conquista, não houve prejuízo algum. E nós não estamos oferecendo realmente esses filmes, os proibidos, e nem aqueles que nós temos retirados, que não consta na relação, que não constavam na relação enviada à BDVC, então eles não estão sendo alugados. O público está reagindo, está comprando, alugando os nossos filmes, pagando o que eles devem pagar. Porque nós entendemos que se um videocassete custa 4 milhões de cruzeiros, não é justo alugando filme por 1.000 cruzeiros. Nós alugamos filmes de 5, 7 e 10 mil cruzeiros. Não tivemos a mínima retração em função disso. Por quê? Eles passaram a valorizar esse tipo de... Vai pegar uma fita... Não, os proibidos nós não locamos, mas todos nós não locamos. Agora veja bem, lá não é Nordeste, lá é o Paraná, que tem apenas 8 videoclubes. Eu represento 3, 2 locadoras e um clube. Existem clubes pequenos. O presidente da associação é de uma pequena locadora que tem apenas 200 e poucos títulos. O que nós fizemos? Passamos a comprar a oferta de mercado. Nós não chegamos a nos indispor com uma determinada distribuidora, vamos dar o nome dos bois, a Videomídia. Compramos 10 filmes, outros comprou 5, são de péssima qualidade, mas compramos. Não podemos denunciar isso no jornal, que apenas vamos nos auto-apunhalar. E estamos procurando prestigiar aqueles que estão trazendo filmes de melhor qualidade. A VCL, por exemplo, tem uma linha de filmes de melhor qualidade, apesar de filmes de 65, 62, mas há um esforço de mercado. Estamos dispostos a comprar esses filmes por qualquer custo que ele venha, evidentemente. Agora a gente sente, com a entrada da Columbia, da Fox, final da SIC, que vai ser muito difícil para os pequenos sobreviverem. E o exemplo é muito fácil de analisar já nos mercados internacionais. Hoje nos Estados Unidos você não vê um clube de vídeo. Uma locadora de vídeo está dentro de uma farmácia, dentro de uma casa de discos. Então o negócio é da profissionalização. Agora me parece, nas nossas discussões periódicas lá, que tudo começou errado. Porque as 3 resoluções do Concine, elas são absolutamente inviáveis e até atípicas no ponto de vista jurídico. O clube não tem a mínima, por exemplo, o Concine não tem nada a ver com o clube. O clube não tem comércio. Agora, nós, no fundo, cá entre nós, sabemos que é um comércio, correto? Mas a lei nenhuma vai tirar a fita que você está fazendo o regime de troca administrativamente. Então, as locadoras é que foram prejudicadas. Os clubes, não. Bom, o protocolo de intenções reconheceu isto, reconhecendo moralmente e aglutinou tanto os clubes quanto as locadoras. Porque a Receita Federal, evidentemente, não é idiota. E ela sabe que está sendo uma evasão de receita, hoje não muito grande, mas amanhã talvez maior, né? Então, no Paraná, a nossa situação é relativamente boa. Quem está pagando do Coro Sé Correia está sendo o público. Ele está pagando por isso. Quer fazer seu videocassete ser usado, vai pagar por isso. Bom, só concluindo, Cândido. Então nós estamos aqui, não digo para votar pela maioria, mas acho que tem que encontrar uma solução não mais paliativa e definitiva. claro. Essa questão. Eu declaro formalmente encerrada essa Assembleia. Muito obrigado pela participação de todo mundo. E a próxima Assembleia será informada a tempo oportuno. Eu quero fazer aqui de novo
um elogio aqui do lado do Luiz Renato, um elogio público, não só a Prevídeo, como um dos eixos, um dos suportes maiores que a associação tem, regionais, mas a figura específica do Luiz Renato como uma das pessoas que mais tem se empenhado, claro e objetivamente. Nesta reunião da diretoria da Aprevídeo, Associação Paranaense de Videolocadoras. A partir de agora, os associados dessa entidade deixam de trabalhar com as chamadas fitas alternativas, também chamadas fitas piratas. Por que essa decisão? Havia pressões por parte do Consine? Não. Havia pressões por vários segmentos do mercado. Segmentos fiscais, autoridades maiores, e ainda porque o Paraná resolveu dar um exemplo nacional pela legalização já do mercado de vídeo. Hoje mesmo, várias locadoras de Curitiba começaram a retirar fitas das prateleiras. Em alguns casos, o trabalho foi grande. Teve locadora que retirou 4.000 fitas de circulação. Na maior parte das locadoras, pelo menos 60% do acervo são de fitas alternativas. Portanto, com a decisão tomada hoje, diminuem as opções para o público, que a partir de agora só vai encontrar nas prateleiras as fitas seladas, autorizadas pelo Consine e pela Embrafilme. Além disso, os preços já subiram. O aluguel da fita por 24 horas passou de 50 para 70 cruzados. Essa decisão não vai afastar as pessoas, diminuir o movimento nos videoclubes? Sim, a curto prazo sim, vai diminuir, mas em pouco tempo os videoclubes já terão recuperado os acervos e a oferta dos filmes selados de boa qualidade vai fazer com que o público retorne e satisfeito então. No Paraná, a Associação de Locadoras do Estado decide só trabalhar com fitas seladas. A decisão foi tomada numa reunião da Associação Paranaense de Locadoras. E hoje mesmo, várias locadoras de Curitiba começaram a retirar das prateleiras as fitas piratas. Em alguns casos, o trabalho foi grande. Uma locadora chegou a retirar de circulação 4.000 fitas piratas. De vídeo e empresários do setor se reuniram hoje em Curitiba no primeiro encontro paranaense pela legalização do mercado. O encontro, promovido pela União Brasileira de Vídeo, reuniu representantes de 310 locadoras do Paraná. Junto com secretários de Estado, delegados da Receita e Polícia Federal, eles discutiram fórmulas para pôr em prática o cumprimento da nova resolução do Consine. A partir de agora, as cópias de fitas seladas só podem ser vendidas ou alugadas se tiverem a etiqueta de controle emitida pelo Conselho Nacional de Cinema. A legalização traz como benefício ao consumidor, primeiro, consumir uma fita com qualidade técnica compatível. Consumir uma fita integral, ou seja, autorizada pelo autor, pelo produtor, a ser reproduzida. E terceiro, não ser conivente com a fraude. E a iniciativa dos empresários já começa a dar resultados. Só aqui em Curitiba, 70% das locadoras aderiram ao movimento. E desde a semana passada já tiraram de circulação 50.000 fitas piratas. Essas fitas, também chamadas de alternativas, representavam 65% do acervo das locadoras. A principal consequência para o usuário é que ele vai ter que suportar um aumento de até 100% nas locações. Mas, em compensação, além de ter às mãos um mercado competitivo e justo, tem também fitas e títulos de melhor padrão. Boa tarde. Quem não pôde viajar nesse feriado tem uma opção de divertimento que são as fitas que são locadas, alugadas nos videoclubes e que a pessoa pode levar para casa e assistir, se tiver um videocassete, a um filme na sua residência. Existe em Curitiba uma associação que congrega alguns videoclubes da capital, que é a Associação Paranaense de Entidades e Empresas de Videocomunicação. Na verdade, ela engloba também videoclubes do interior do estado. Nós vamos conversar hoje com o Luiz Renato Ribas, que é o presidente desta associação, a Aprevídeo, para saber como anda o mercado de videoclubes, como anda o preço da locação, quais são os problemas que eles enfrentam hoje e, principalmente, falar sobre um tema já bastante velho nessa questão, que são as fitas piratas ou fitas alternativas. Todos sabem que hoje existe uma fiscalização da Polícia Federal, da Polícia Civil e do Consine sobre o aluguel de fitas. Os videoclubes só devem alugar fitas que tenham o selo do Consine. As que não têm este selo são fitas piratas, são fitas copiadas.
Como é que está essa questão hoje, Luiz Renato Ribas? Existem ainda muitas fitas piratas sendo alugadas nos videoclubes de Curitiba e do Paraná? Bem, evidentemente que estas estatísticas oficialmente não existem. O que existe, na verdade, é uma experiência bastante longa nesta área que nos permite fazer uma avaliação do mercado em seu todo, do Paraná, do interior e evidentemente, de Curitiba. As fitas alternativas saíram oficialmente de circulação no mercado, no país, por volta de 1987, mais precisamente setembro. E pouca gente sabe que este movimento surgiu efetivamente em Curitiba. Pressionada e preocupada, toda a área de vídeo estava quando a polícia, tanto de fraudações, a Polícia Civil e mesmo o Concine, fizeram muita pressão para retirar essas fitas. E em Curitiba um movimento surgiu aqui, basicamente para que essas fitas alternativas saíssem de circulação. Entretanto, claro, houve pressão, resistência por parte daqueles que iniciaram exatamente nesse período com as fitas alternativas, quando já sabia que existia uma lei de agosto de 83 que não permitia mais o seu uso, mas ele tolerava ainda que se utilizasse essas fitas alternativas pela ausência, efetivamente, de fitas seladas. Enfim, foi esse o episódio histórico do período antes das seladas e posteriormente às seladas. Hoje no Paraná, embora estatisticamente nós não tenhamos um dado oficial, sabe-se que em Curitiba, basicamente, o percentual é quase que nulo, embora tivéssemos um capítulo à parte recentemente com a apreensão de quase 400 fitas, ou um pouco mais que isso, pela Delegacia de Defraudações e Falsificações, a pedido de uma representação da MPA, que é um órgão que representa os interesses das distribuidoras americanas no Brasil. No interior do estado, entretanto, o fenômeno é bastante... Calcula-se que pelo menos 70% a 75% de empresários mais antigos ainda trabalham com fitas piratas, o que não ocorre com os empresários mais novos, mais conscientes do problema. Porque o problema, ele é bastante amplo e complexo. Não é apenas pertinente ao Concine, que é o Conselho Nacional de Cinema, que vai se preocupar se a fita está com seu direito autoral pago através do selo ou não. Mas há outras implicações, que é a área tributária da Fazenda Estadual através do ICM, do IPI através da Receita Federal e da Polícia Federal, que embora seja um órgão que não está hoje tão preocupado com o problema, porque não diz muito respeito a este órgão, é o problema do contrabando de fita. Mas o negócio está dando certo. E agora, a tendência é surgir em salas especiais para exibição de vídeos. Este é o pensamento atual do Conselho Diretor da Embrafilme, junto com o Concine, que é o Conselho Nacional de Cinema, para, no momento que estão desaparecendo as salas de cinema, tendo em vista a sua grande amplitude, o seu dimensionamento muito elevado para o mercado atual, há um estímulo, há um interesse da autoridade federal em estimular as salas de vídeo nos próximos 36 meses. São dessas fitas, depois de receber uma representação de várias distribuidoras autorizadas. Elas foram apreendidas em 3 locadoras de Curitiba: Star Video, Cobra Games e Cine Vídeo. Nenhuma delas tem o selo do Concine e quase todas são cópias de filmes estrangeiros. Os proprietários das locadoras onde foram feitas as apreensões vão agora responder a inquérito policial. A lei prevê penas que vão de 3 meses a até 1 ano de prisão. Dr. Nilton, a polícia vai continuar fiscalizando as locadoras? Desde que tomemos conhecimento, através da representação, que existam essas chamadas fitas piratas em locadoras, nós continuaremos efetuando as apreensões para que os proprietários respondam pelo crime previsto no Código Penal em seu artigo 184. O dono de uma locadora de vídeo em Curitiba é preso em flagrante. A locadora estava trabalhando com fitas piratas. O crime foi denunciado à Delegacia de Falsificações e Defraudações. Ontem à noite, os policiais realizaram uma blitz na locadora Vídeo Água Verde e apreenderam 40 fitas piratas. As fitas vão ser encaminhadas para uma perícia. O dono da locadora, Egberto Sol Macedo, vai responder por crime de estelionato. Nas locadoras de Curitiba. Fiscais da União Nacional das Distribuidoras de Vídeo e policiais de Curitiba estão fiscalizando todas as locadoras da cidade à procura de fitas piratas. Nesta locadora foram apreendidas dezenas e o dono foi levado para a delegacia para prestar depoimento.
No final da tarde, mais de 400 fitas tinham sido apreendidas. Na Justiça, uma liminar que suspende a reserva de mercado para os filmes nacionais. A decisão é inédita no país. A partir de 83, todas as locadoras de vídeo no Brasil foram obrigadas a ter 25% do estoque de fitas com produções nacionais. A determinação partiu do Conselho Nacional de Cinema, o CONCINE, que passou a fiscalizar as locadoras e a aplicar multas no valor de até 100 salários mínimos de referência, ou 3.670 cruzados novos. Nesta locadora aqui em Curitiba, por exemplo, de um total de 2.000 fitas, 500 foram feitas por brasileiros, mas 40% delas não foram consideradas pelo CONCINE como produção nacional, simplesmente porque não foram feitas em 35 milímetros, como os filmes de cinema. Um exemplo são as fitas da Xuxa. Mas agora a situação começa a mudar. 10 locadoras paranaenses entraram na justiça contra a decisão do CONCINE e, pela primeira vez no país, conseguiram uma liminar pela qual são dispensadas de cumprir a reserva de mercado. O CONCINE está andando em fraldas ainda e o vídeo está se profissionalizando rapidamente. Ele não percebeu isso ainda. Eu acho que esse movimento vai ensejar um protesto nacional. Todo o estado suspenderam desde ontem a compra de filmes das distribuidoras. É que houve um abuso no aumento do preço das fitas. Durante o período de congelamento, as locadoras de vídeo de todo o país ficaram com os preços tabelados, mas tiveram que arcar com aumentos de até 280% por parte das distribuidoras de fitas. Depois da liberação dos preços, a locação das fitas sofreu um reajuste médio de 60%, mas as distribuidoras não deixaram por menos, aumentaram em mais 20% seus valores. Por causa dessa correção abusiva por parte das distribuidoras, o Sindicato Paranaense de Videolocadoras resolveu tomar uma atitude drástica, suspender temporariamente a compra de novas fitas. Segundo os donos de videolocadoras paranaenses, essa decisão não é um boicote, mas um alerta às distribuidoras. O sindicato quer evitar a formação de um cartel para que os aumentos não sejam coletivos. Ao mesmo tempo, quer que as distribuidoras respeitem as determinações da Câmara Setorial. Quer dizer que as pessoas que gostam de vídeo vão ficar sem os novos títulos por algum tempo? Por algum tempo apenas, não por todo o tempo, porque o nosso movimento terá um resultado positivo a favor, e se não fosse assim, ficaria simplesmente insustentável a compra de novos títulos nos preços que estão sendo praticados no momento, inclusive com indexação futura, que isso realmente é inconstitucional e absurdo, segundo o governador Collor. A maioria das 200 videolocadoras de Curitiba e região metropolitana decidem paralisar a compra de fitas. A decisão é em protesto contra as distribuidoras e os aumentos considerados abusivos no preço dos filmes. Desrespeito ao que ficou estabelecido em Câmara Setorial em cartelização. Essas são as acusações do Sindivídeo, que conclamou os associados a fazerem o que o presidente Collor pediu: não comprar de quem aumenta preços. De janeiro até agora, as distribuidoras aumentaram os preços em até 300% contra 60% das locadoras. O sindicato tem certeza que o problema atinge todo o país e quer uma solução. A decisão de suspensão temporária das compras das distribuidoras é um grande alerta a nível nacional, porque realmente a maioria das distribuidoras brasileiras de filmes não respeitaram o acordo feito no DAP, no Rio de Janeiro, no dia 19 de junho, aumentando seus preços indiscriminadamente, muito além da variação da taxa cambial do dólar comercial, conforme ficou pré-estabelecido naquela ocasião. Curitiba está favorecendo os donos de locadoras. Nesta época, as pessoas procuram ficar em casa assistindo a um bom filme. E mesmo com os preços limitados, os vídeos estão tendo uma boa saída. O primeiro semestre desse ano não foi dos melhores para as locadoras de vídeo. Apesar dos preços de locação terem ficado congelados por quase 5 meses, as distribuidoras de fitas de vídeo continuaram praticando reajustes. Isso provocou o fechamento de muitas lojas e a venda de outras. Na semana passada, as locadoras de todo o país tiveram o primeiro sinal de uma possível saída para a crise. É que os preços de locação foram liberados. E em Curitiba, o fim da crise parece estar ainda mais próximo. Apesar do aumento nos preços, a procura não diminuiu. Pelo contrário, o frio e as chuvas dos últimos dias provocaram um acréscimo de cerca de 70% no movimento. Entusiasmadas com o aumento na procura, as locadoras estão inovando. As promoções estão por todo lado e as novidades são inúmeras. Essa locadora, por exemplo, implantou um sistema de devolução de fitas 24 horas, já que a loja fecha durante a noite. Tudo visando atrair ainda mais clientes, já que o período é favorável para o setor.
E quem participa hoje do Jornal do Meio-Dia é o presidente da Associação Paranaense de Vídeo, Luiz Renato Ribas, que fala sobre o mercado de locação e venda de fitas de vídeo no momento. Doutor Renato, já deu para sentir então que aumentou a locação dessa semana para cá com frio? Sim, normalmente quando há chuva, quando há frio, a demanda aumenta, mesmo aquela locadora que esteja eventualmente tendo pouca demanda. Isso ajuda muito a pessoa a permanecer mais em casa, né? Que as opções diminuem. E com a liberação do preço da locação de vídeo, quanto é que foi uma fita que você alugava por um dia? Para que preço foi? O preço médio no Paraná estava em torno de 300 cruzeiros. Ele dobrou para 600 cruzeiros, né? Mas veja, é um preço defasado desde janeiro de 1991. E isso estava, essa defasagem estava realmente corroendo todo o capital das locadoras, ainda porque os preços, que naquela época estavam em 6.560 cruzeiros, chegaram ao patamar em maio de 17 mil e hoje custa até de 20.440 cruzeiros uma fita nova. Agora, cada locadora tem uma forma de atendimento, tem critérios diferenciados para atender os seus clientes. Isso facilita ou dificulta o mercado em geral de locação? Isso realmente dificulta e mostra que o mercado brasileiro está a nível do mercado internacional, sobretudo o mercado americano, quase 1% nesse procedimento contra 99% do procedimento do mercado americano. Isso realmente dificulta muito, porque quando uma locadora age de uma forma, a outra de outra, ela fica realmente, ela perde a habitualidade da frequência, porque ela não entende porque esses mecanismos são tão diferentes de uma locadora para outra. Isto desentusiasma, dificulta, essas dificuldades são realmente difíceis e promovem essa pouca frequência. E o senhor, como presidente de uma associação, o que o senhor acha que deveria reger o mercado? Que leis deveriam reger? Bem, o mercado está sendo regido por uma questão de economia, né? Adequado à própria economia. Não existe uma lei específica. O que não podia se dizer é tentar fazer um procedimento único de conscientização em todo o mercado de vídeo, como hoje tem nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, por exemplo, você pega uma fita e fica 3 dias com essa fita. Claro, o mercado é diferente, não vai poder adaptar imediatamente esse tipo de coisa no Brasil. Mas isso seria o procedimento mais correto. Por exemplo, o self-service, que hoje Curitiba já tem a 6ª, 7ª loja self-service, quando nós iniciamos em 87 já tínhamos, já é também uma política correta. A outra política, o cliente tem muita dificuldade em devolver a fita, diferente da dificuldade que ele não encontra quando quer alocar uma fita. O que significa dizer que os horários são muito diferenciados quando devia ter, não digo 24 horas, mas pelo menos as locadoras abrirem num conceito horário das 10 da manhã às 10 da noite. Porque, de outra forma, essa dificuldade acarreta exatamente a diminuição do hábito do locatário locar uma fita, porque tem dificuldade em devolver essa fita. E muitas locadoras não entendem isso. Uma das razões que nós criamos o vídeo 24 horas em 1986, que se tornou a primeira locadora 24 horas na América do Sul. Doutor Renato, pirataria em vídeo aqui em Curitiba, é grande ou não existe? Olha, eu diria que Curitiba, junto com Campinas, mas pioneiramente Curitiba, em 1987, levantou uma bandeira para acabar com a pirataria, com grande sacrifício para as locadoras e para o próprio cliente, mas um bem necessário que hoje nós estamos usufruindo. Curitiba não tem, a não ser uma ou outra loja com pirataria, mas não tem o mínimo significado. Curitiba não tem, o interior já apresenta alguns sinais de pirataria. Mas para isso, Maria Isabel, eu tenho uma novidade, em uma reunião solene feita no Rio de Janeiro, o Dr. Omar Markzinski, da SUNAB, cuja competência é duvidosa para tratar da pirataria, disse em alto bom som, e isso ficou gravado em ata, que a SUNAB vai ajudar o combate à pirataria pelos instrumentos que eles são peculiares. Por exemplo, uma fita que não tenha origem fiscal, isto é, não tenha nota fiscal, ele vai fazer a apreensão e vai lavrar um auto de infração. E uma curiosidade, quais são os gêneros de filmes mais procurados hoje nas locadoras? Bom, as estatísticas não são verdadeiras. Por exemplo, uma fita que muitas vezes vem como comédia é, na verdade, um drama de costume. Então é muito difícil você dizer qual é a fita mais procurada. Mas, de um modo geral, enquanto não se fizer a temática do filme, isto é, o filme por tribunal, o filme por o gênero de magia negra, por sobrenatural, que você vai saber realmente o gosto do cliente, eu diria que hoje as fitas mais procuradas são as fitas de aventura e as fitas de policial, do gênero policial. Muito obrigada pela sua presença e explicações aqui no jornal. Rede Paranaense.
Jornal Estadual. Vídeo piratas são destruídas em Curitiba. Elas fazem parte de um lote de mais de 150 mil fitas que foram apreendidas em todo o país pela União Brasileira de Vídeo. A pirataria de fitas é considerada crime de violação do direito autoral e pode dar de 1 a 4 anos de cadeia. Durante a destruição, teve gente que aproveitou o descuido dos fiscais para garantir um cineminha de graça em casa. 6 mil fitas piratas de vídeo foram destruídas hoje em Curitiba. O material foi apreendido no Paraná e em São Paulo. A União Brasileira de Vídeo estima que 30% do mercado do país é tomado por fitas piratas. Todas as fitas foram apreendidas pela Justiça em locadoras e também em posse de vendedores ambulantes. Eles responderam por processo na Justiça e foram punidos. A pena pode variar de 1 a 4 anos de prisão. Hoje, antes da destruição do material, muitas pessoas que passaram pelo local aproveitaram para levar uma ou mais fitas para casa. As que ficaram foram esmagadas pelo rolo compressor. Segundo a União Brasileira de Vídeo, é a sociedade que perde com a pirataria. Você perde mas a sua negação de impostos, que é o fisco municipal, o estadual e o federal. E perde também o consumidor final, porque ele vai numa locadora, loca e paga um preço por um produto legal. E leva para casa um produto ilegal. Ele corre o risco de ter o vídeo danificado e ele perde por som, por imagem, enfim, a sociedade num todo perde com a pirataria. 1.000 fitas piratas de vídeo foram destruídas hoje em Curitiba. Um rolo compressor passou por cima das fitas que foram espalhadas numa rua da cidade. Foram necessários só 15 minutos e umas 6 passadas deste rolo compressor para que aventura, romance, suspense e os mais diferentes gêneros do cinema virassem lixo. 6 mil fitas piratas foram destruídas em plena rua. Elas fazem parte de um lote de 150 mil que estão no depósito da União Brasileira de Vídeo em São Paulo, aguardando apenas decisão judicial para terem o mesmo destino. A lei de março de 93 é clara, é crime a violação do direito autoral. Aqueles que fazem pirataria de fitas de vídeo estão sujeitos a responder um processo na justiça, a pagar uma multa e até sofrer uma pena de 1 a 4 meses de prisão. Isso vale para quem aluga fitas de vídeo. Para quem vê, é diferente. Por isso, a polícia permitiu que os curiosos levassem as fitas que quisessem. Acho que eu peguei antes do rolo passar em cima. Deu para escolher então o filme? Deu. Qual é o filme que você pegou? Armadilha Lunar. Já viu esse não? Não. Eles deveriam pegar isso aqui e doar para uma instituição de caridade, que acho que tem muita utilidade para eles. Né? Mas isso aí é uma extravagância que estão fazendo, né? Nós já fizemos algumas doação à instituição de caridade. Mas ela tem que ter todo mais um trabalho, ela tem que ser desmagnetizada, essa fita, entendeu? Porque se nós doarmos da forma em que ela está, a instituição também vai ter o prejuízo nos seus aparelhos.
Curitiba está favorecendo os donos de locadoras. Nesta época, as pessoas procuram ficar em casa assistindo a um bom filme. E mesmo com os preços limitados, os vídeos estão tendo uma boa saída. O primeiro semestre desse ano não foi dos melhores para as locadoras de vídeo. Apesar dos preços de locação terem ficado congelados por quase 5 meses, as distribuidoras de fitas de vídeo continuaram praticando reajustes. Isso provocou o fechamento de muitas lojas e a venda de outras. Na semana passada, as locadoras de todo o país tiveram o primeiro sinal de uma possível saída para a crise. É que os preços de locação foram liberados. E em Curitiba, o fim da crise parece estar ainda mais próximo. Apesar do aumento nos preços, a procura não diminuiu. Pelo contrário, o frio e as chuvas dos últimos dias provocaram um acréscimo de cerca de 70% no movimento. Entusiasmadas com o aumento na procura, as locadoras estão inovando. As promoções estão por todo lado e as novidades são inúmeras. Essa locadora, por exemplo, implantou um sistema de devolução de fitas 24 horas, já que a loja fecha durante a noite. Tudo visando atrair ainda mais clientes, já que o período é favorável para o setor. E quem participa hoje do Jornal do Meio-Dia é o presidente da Associação Paranaense de Vídeo, Luiz Renato Ribas, que fala sobre o mercado de locação e venda de fitas de vídeo no momento. Então, Renato, já deu para sentir então que aumentou a locação dessa semana para cá com frio? Sim, normalmente quando há chuva, quando há frio, a demanda aumenta, mesmo aquela locadora que esteja eventualmente tendo pouca demanda. Isso ajuda muito a pessoa a permanecer mais em casa, né? Que as opções diminuem. E com a liberação do preço da locação de vídeo, quanto é que foi uma fita que você alugava por um dia? Para que preço foi? O preço médio no Paraná estava em torno de 300 cruzeiros. Ele dobrou para 600 cruzeiros, né? Mas veja, é um preço defasado desde janeiro de 1991. E isso estava, essa defasagem estava realmente corroendo todo o capital das locadoras, ainda porque os preços, que naquela época estavam em 6.560 cruzeiros, chegaram ao patamar em maio de 17 mil e hoje custa até de 20.440 cruzeiros uma fita nova. Agora, cada locadora tem uma forma de atendimento, tem critérios diferenciados para atender os seus clientes. Isso facilita ou dificulta o mercado em geral de locação? Isso realmente dificulta e mostra que o mercado brasileiro está a nível do mercado internacional, sobretudo do mercado americano, quase 1% nesse procedimento contra 99% do procedimento do mercado americano. Isso realmente dificulta muito, porque quando uma locadora age de uma forma, a outra de outra, ela fica realmente, ela perde a habitualidade da frequência, porque ela não entende porque esses mecanismos são tão diferentes de uma locadora para outra. Isto desentusiasma, dificulta, essas dificuldades são realmente difíceis e promovem essa pouca frequência. E o senhor, como presidente de uma associação, o que o senhor acha que deveria reger o mercado? Que leis deveriam reger? Bem, o mercado está sendo regido por uma questão de economia, né? Adequado à própria economia. Não existe uma lei específica. O que não podia se dizer é tentar fazer um procedimento único de conscientização em todo o mercado de vídeo, como hoje tem nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, por exemplo, você pega uma fita e fica 3 dias com essa fita. Claro, o mercado é diferente, não vai poder adaptar imediatamente esse tipo de coisa no Brasil. Mas isso seria o procedimento mais correto. Por exemplo, o self-service, que hoje Curitiba já tem a 6ª, 7ª loja self-service, quando nós iniciamos em 87 já tínhamos, já é também uma política correta. A outra política, o cliente tem muita dificuldade em devolver a fita, diferente da dificuldade que ele não encontra quando quer alocar uma fita. O que significa dizer que os horários são muito diferenciados quando devia ter, não digo 24 horas, mas pelo menos as locadoras abrirem num conceito horário das 10 da manhã às 10 da noite. Porque, de outra forma, essa dificuldade acarreta exatamente a diminuição do hábito do locatário locar uma fita, porque tem dificuldade em devolver essa fita. E muitas locadoras não entendem isso. Uma das razões que nós criamos o vídeo 24 horas em 1986, que se tornou a primeira locadora 24 horas na América do Sul. Então, Renato, pirataria em vídeo aqui em Curitiba é grande ou não existe? Olha, eu diria que Curitiba, junto com Campinas, mas pioneiramente Curitiba, em 1987, levantou uma bandeira para acabar com a pirataria, com grande sacrifício para as locadoras e para o próprio cliente, mas um bem necessário que hoje nós estamos usufruindo. Curitiba não tem, a não ser uma outra loja com pirataria, mas não tem o mínimo significado. Curitiba não tem, o interior já apresenta alguns sinais de pirataria.
Mas para isso, Maria Isabel, eu tenho uma novidade. Em uma reunião solene feita no Rio de Janeiro, o Dr. Omar Marquezinski, da SUNAB, cuja competência é duvidosa para tratar da pirataria, disse em alto bom som, e isso ficou gravado em ata, que a SUNAB vai ajudar o combate à pirataria pelos instrumentos que eles são peculiares. Por exemplo, uma fita que não tenha origem fiscal, isto é, não tenha nota fiscal, ele vai fazer a apreensão e vai lavrar um auto de infração. E uma curiosidade, quais são os gêneros de filmes mais procurados hoje nas locadoras? Bom, as estatísticas não são verdadeiras. Por exemplo, uma fita que muitas vezes vem como comédia é, na verdade, um drama de costume. Então é muito difícil você dizer qual é a fita mais procurada. Mas, de um modo geral, enquanto não se fizer a temática do filme, isto é, o filme por tribunal, o filme por o gênero de magia negra, por sobrenatural, que você vai saber realmente o gosto do cliente, eu diria que hoje as fitas mais procuradas são as fitas de aventura e as fitas de policial, do gênero policial. Muito obrigada pela sua presença e explicações aqui no jornal.